Senhor nosso Deus e Pai, nesta hora nós nos apresentamos diante de Ti, o nosso coração contrito, precisando, Senhor, de graça, precisando de perdão, da Tua misericórdia. Por isso assiste-nos, Senhor. Recebe no Teu trono de graça as nossas petições, a nossa súplica, a nossa contrição e perdoa-nos. Renova, Senhor, a nossa esperança, dá-nos a alegria da salvação. Assim nós oramos, agradecidos pelo Teu perdão e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Eu quero mais uma vez pedir o carinho, a atenção da igreja para a leitura que nós vamos fazer de um texto muito conhecido que nós já citamos, 1 Coríntios capítulo 13. Talvez seja uma passagem que a gente tenha interesse, vontade, por que não dizer até muita alegria de ler. E eu quero convidar que essa leitura seja partilhada, vamos fazer de modo alternado, onde o autor sagrado diz: e passo a mostrar-vos ainda um caminho mais excelente. E esse caminho é o caminho do amor. Vamos então, se você puder, vamos nos colocar de pé e fazer a leitura. E o último verso é aquele que a gente acabou fazendo um comentário breve dele, Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. E esse último verso nós vamos fazer a leitura juntos. Vamos ler então de modo alternado e assim diz: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Juntos? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Hino de número 32, o Deus fiel, adoremos ao Senhor.
sentar, irmãos. Esse é o momento que nós vamos ter de adoração, de louvor e também de entrega, né, das famílias, entrega daqueles que sofrem. Nós queremos só fazer um acréscimo nas nossas informações, que a gente tem evitado falar nomes, falar o que está acontecendo, porque, como sabem, né, o nosso culto ele é gravado e é bom que algumas informações elas não sejam repassadas, já que não precisa saber, né? Então, todas as informações necessárias nós nos valemos do nosso grupo de publicações, onde a gente informa, às vezes com um pouquinho mais de detalhes. Por isso a gente sempre fala de uma maneira bem genérica, né? Então vamos orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que já estão se recuperando, e graças a Deus nós temos pessoas se recuperando, vencendo, né, essa doença que tem assustado muita gente. Vamos louvar ao Senhor também pela oportunidade que tivemos no dia de ontem de fazer uma pequena ação social, retomando, né, uma atividade que a gente fazia. Então nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de ontem sairmos a campo. E foi uma experiência muito gostosa, muito preciosa. Então, todas as informações necessárias a gente toma cuidado de colocar no nosso grupo de publicações, tá certo? Então vamos adorar ao Senhor, palavra com a equipe, estará nos conduzindo nesse momento de serviço ao Senhor, que é a nossa adoração, que é o nosso louvor. Igreja, graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos. Vamos louvar ao Senhor, digno ao Senhor. Vamos colocar de pé aqueles que puderem.
formoso és, o Senhor aumenta os dízimos, as ofertas da nossa oração, as nossas vidas ao Senhor. Louvemos, quão formoso és. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia, Senhor, poder chegarmos aqui pela tua graça e misericórdia. Louvamos o teu nome, Senhor, por poder vermos os irmãos e ver, Senhor, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor, Deus, tem nos guardado até aqui, não só nós, ó Deus, como também os nossos familiares e aqueles que conhecemos. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado e a tua misericórdia. Abençoe a tua igreja, Senhor, abençoe as famílias aqui presentes, seja, Senhor, com os enfermos, em nome de Jesus, e seja com aqueles irmãos, ó Deus, que não puderem estar, o Senhor sabe o motivo, que o Senhor visite, que o Senhor abençoe, e abençoe também o trabalho de cada um, a oferta, dízimos, para que for entregue. Que o Senhor abençoe, em nome de Jesus. Amém. O texto para a nossa reflexão
Isaías, capítulo de número 40, e nós vamos ler os 11 primeiros versos desse texto. Isaías, capítulo de número 40, os versos de 1 a 11. Assim diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os teus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama. E alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os teus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Essa passagem, ela talvez até, se os irmãos depois quiserem, eu até fiz abrir aqui a linguagem de hoje. Às vezes a leitura, na nova tradução da linguagem de hoje, abre um pouquinho mais o leque, inclusive atualizando alguns termos, que nessa versão, que é a versão atualizada, soam às vezes meio estranhos, porque muito da língua portuguesa se perde ao longo do tempo. Alguns termos são tão estranhos para a nova geração, chegam até a dizer: ué, isso está no dicionário, e nem sabem que aquilo ali compõe sim o nosso dicionário, e é uma expressão muitas vezes lindíssima. Então a leitura da linguagem de hoje às vezes dá uma amplitude maior de entendimento. Inclusive eu quero fazer a leitura dos 2 primeiros versos. O Senhor nosso Deus diz: consolem, consolem o meu povo, falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. Só pela leitura desses 2 versos você já vê que há um entendimento diferente. Falar ao coração é uma coisa, falar carinhosamente já tem uma tonalidade diferente, mas antigamente falar ao coração era o termo de carinho. Então, só para ilustrar esse momento inicial da nossa mensagem, a nossa proposta de um tema é a renovação da esperança. E é bom a gente lembrar e tentar contextualizar essa passagem que nós estamos lendo. Eu vejo, a partir do capítulo de número 40,
um outro autor, em Isaías, um outro momento histórico. Essa é a minha compreensão. Muitos não partilham desta minha ideia, que é partilhada por outras pessoas e contestada por muitos. Mas eu vejo que aqui há um segundo momento desse livro de Isaías. E nesse segundo momento do livro de Isaías, nós podemos nos reportar ao povo lá na Babilônia. E aqui a gente encontra o profeta do segundo êxodo. O primeiro êxodo foi aquele empreendido por Moisés, quando saíram do Egito. O povo ficou um momento estabelecido, muito bem estabelecido lá no Egito, na terra de Gósen, ficou muito bem ali prosperou, ali cresceu, mas chegou um momento em que subiu ao trono um faraó que desconhecia a história de José. E desconhecendo a história de José, classificou aquele povo presente naquela terra como inimigo e começou a maltratar aquele povo, culminando com a saída daquele povo para a terra de Canaã, uma história que nós conhecemos. E aí sim, primeiro êxodo. E o povo, quando foi para Canaã, se estabeleceu, primeiramente sob a orientação de juízes, mas ainda faltava uma organização nacional, que começou com o reino unido, que a gente chama, sob a liderança de Saul, depois o grande Davi, e terminando com Salomão. Após a morte de Salomão, aquele reino que era unificado foi dividido, reino do sul e reino do norte, Israel e Judá. E os reis, na sua grande maioria de Judá, não caminharam conforme as orientações do Senhor. E os de Israel, aí sim, é que ninguém caminhou mesmo sob as orientações do Senhor. E isso fez com que o povo fosse levado em cativeiro. Primeiro cativeiro do reino do norte, que é Israel, levado pelos assírios, e foram praticamente dizimados. Hoje não se tem descendência dessa área, né, de Israel, que é a área do norte. E depois, sob a liderança de Nabucodonosor, o reino do sul foi levado em cativeiro. Passaram lá algumas décadas, cerca de 7 décadas, e agora chegou a hora de voltar. Agora chegou a hora de voltar. E todo o linguajar que a gente observa em Isaías é um linguajar que ele faz questão de mostrar um trajeto, um percurso, uma jornada a ser empreendida, que não é fácil, Se você observar o capítulo 55, que para a minha visão interpretativa é a que termina esse segundo período de Isaías, você vai ver que tem termos que se assemelham muito ao que nós estamos lendo, e acabamos de ler no capítulo de número 40. Quando ele fala dos vales, dos outeiros, das árvores batendo palmas, numa forma de incentivo. Vamos, é difícil, não é fácil. Essa trajetória para voltar à nossa terra não é fácil, mas é possível. É possível. E isso nada mais é do que renovar a esperança. Isso nada mais é do que renovar a esperança. E é exatamente o que nós vemos aqui. E é exatamente o que nós queremos trazer para o nosso coração. Essa renovação da esperança. Você atentou para o último verso do capítulo 40 que nós lemos, que é o verso 11? Como pastor apacentará o seu rebanho,
Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará ao seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quando a gente lê esse verso, a gente entende cuidado, zelo, atenção. Aquele povo seria tratado dessa maneira. E eu ouso dizer que Deus também cuida de nós. No dia de ontem, um pastor do nosso presbitério, no nosso grupo do presbitério Rio Norte, colocou uma mensagem muito interessante. Ele diz que, ali naquele texto, né, que as bênçãos de Deus, elas vêm para que nós suportemos a jornada e não para que nos sintamos em casa. Conseguiu entender? A bênção de Deus, quando ela vem sobre a nossa vida, é para nos dar condição de suportar muitas vezes as agruras da vida, as dificuldades que virão e que vêm, que vocês já experimentaram e eu já experimentei quantas. A bênção do Senhor é para que a gente não sucumba, a gente não caia enquanto nós estamos nessa jornada. Que o autor sagrado está dizendo aqui que o homem é como erva. A erva mencionada aqui é aquela que tem uma duração extremamente rápida. Acabamos de ler em Jó. Foram colocados limites. A existência do homem é limitada. Então a bênção do Senhor, se ela cai sobre a sua vida, é para te dar condição de atravessar esse momento que você está vivendo. Eu não sei qual é, e você não sabe qual é o meu momento. Mas a bênção do Senhor é para que a gente não sucumba, não para que nós nos sintamos em casa. Parafraseando uma música que eu cantava na década de 80, aqui não é meu lar, um viajante sou, meu lar é lá nos céus, Jesus já preparou. Então a bênção do Senhor é para essa jornada que eu tenho aqui que enfrentar, que Deus tem me dado condição de ter 58 anos. Serão 59, serão 69, não sei. Mas a bênção do Senhor é para fazer com que eu suporte essa trajetória, não para que eu me sinta em casa. Porque quando a gente se sente em casa, a gente não tem vontade de sair, a gente não tem vontade de largar, a gente não tem vontade de deixar para trás, porque aquilo ali se torna muito precioso. Quando nós nos sentimos em casa, aquilo ali vai nos fazer falta, e eu não posso me sentir em casa nesse mundo que é transitório. Da mesma forma que Israel não podia se sentir em casa lá na Babilônia, porque ali não era a casa deles, e eles estavam se sentindo em casa. E o grande trabalho do profeta foi falar: saiam daí, essa não é a nossa jornada final, ela é na terra prometida. E nós podemos dizer que a nossa terra prometida não é aqui, é o reino dos céus. A nossa terra prometida não é aqui. Por isso não nos sintamos em casa, mas sintamos-nos abençoados, em condição de vencer a jornada, que muitas vezes ela é cheia de picos, às vezes um pouco mais de prazer, às vezes um pouco mais de sofrer. E é a realidade da vida. Mas que em cada momento a gente sinta, sim, a presença de Deus nos abençoando nessa jornada. E se você olhar para trás, muita coisa que você pensou que não superaria, você superou. Não é uma realidade isso que nós acabamos de dizer? Quantas perdas nós tivemos e a gente falou, não sei como vou viver, e a gente aprende, a gente se adequa, Deus abençoa e diz, não, é possível, é possível.
E aí é exatamente essa mensagem que o profeta lança para o povo. A jornada, para quem conhece aquela região, aquela jornada é extremamente difícil. Hoje ela é vencida com autoestradas. Hoje você entra num ônibus confortável, com ar-condicionado, ou dependendo da época do ano, você entra num ônibus com calefação, ou num automóvel e faz aquela jornada. Se você quiser um pouco mais de rapidez, você pega um avião e sobrevoa essa região. Mas naquela época, você tinha que atravessar um terreno extremamente difícil. E a gente está falando de um trajeto que assusta muita gente. Pouco mais de 1.000 quilômetros. E 1.000 quilômetros, quando a gente faz de carro, a gente já chega estourado na nossa viagem. Tem gente que entra num carro, depois de 1.000 quilômetros viajando, tô acabado, e às vezes leva uma semana se recuperando de tão cansado que ficou. Dentro de um carro, com todo o conforto. Agora imagina fazer isso a pé. Imagina fazer isso quando um pouco mais de conforto em cima de um camelo, em cima de um animal. É disso que ele está falando. Quando nós subimos uma determinada área, mais ou menos, que a gente vê por aqui, que é um pouco a realidade daquela região, a gente vê a dificuldade. E acrescente um pouquinho mais de dificuldade quando você pensa num sol que fica na casa de 40 graus. E uma noite que não guarda aquele calor do sol, que perde. Então fica muito frio. E essa variação de temperatura acaba com a gente. Não é o que todo mundo fala? Puxa vida, eu estava aqui no calor de 40 graus, agora estou pegando essa friagem. Isso acaba com a gente. Só que isso é a realidade deles. Um calor intenso e um frio que muitas vezes precisa se cobrir muito e às vezes até se aproximar de outro, como diz lá em Eclesiastes. Quando um está sozinho, ele corre risco da hipotermia. Por isso, quando são dois, um aquece o outro. Acabamos de ver isso no capítulo 4 de Eclesiastes. É essa a realidade. E é por isso que o autor vai dizer, lógico que clama no deserto. É uma palavra de alento, de renovação, de esperança, que você vai ver lá no Novo Testamento. Lógico que clama no deserto, que foi usado até para João Batista. Preparai o caminho do Senhor. Ou seja, olha, o Senhor está preparando um caminho. Essa realidade você pode adotar para você. O Senhor está preparando o seu caminho. Endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Se a gente não ouvir a palavra endireitai, significa que a coisa está meio o quê? Difícil, então precisa ser consertada. E Deus vai fazer isso no nosso caminho, um caminho ermo, um caminho difícil, complicado. Mas o Senhor vai endireitar. Ele tem feito isso. Fez isso ao longo de 2020, quando muitas famílias pensaram, e agora? Mas era hora de lembrar aquilo que o Senhor fala na sua palavra. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E não faltou. Não faltou. O Senhor não endireitou o erro? Claro. Aquilo que estava torto não foi ajeitado. Claro que foi. O Senhor nos abençoando numa jornada que seria muito difícil. O Senhor fez isso tantas vezes, não vai continuar fazendo? Vai. Mas de novo, não quer que você se sinta em casa. O teu reino final é o reino dos céus. Foi colocado um limite para o homem, e a gente tem que entender isso. E ele continua aqui dizendo, todo vale será aterrado. Se você está num alto e precisa atravessar para uma outra região e tem um vale, automaticamente você vai ser o quê? Descer e depois empreender uma subida. Torna mais difícil, mas quando o vale é aterrado, significa que vai ficar o quê? Plano.
É claro, no sentido figurado. Deus falando, olha, essa trajetória nossa, lá da Mesopotâmia, para chegar até a Terra Prometida, quando você encontrar um vale, você vai atravessá-lo de forma tão tranquila que parece que você está passando por algo que foi aplanado. Algo que foi colocado direitinho ali para você não ter dificuldade na trajetória. Tudo vai ser aterrado. E nivelados todos os montes. Quando o monte é alto, também a gente diz, e agora? Não, os montes também, a sensação será nivelado, não vai ser difícil. Quem já subiu algum monte, algum pico, sabe que a gente está falando de algo que não é tão simples para muitos. Talvez uma pessoa mais jovem, com uma compreensão física adequada. Só que a gente está falando aqui de uma variação grande de idade, de capacidades, e todo mundo tinha que caminhar junto. A trajetória para muitos era tranquila. A trajetória para muitos era tranquila, mas para outros era extremamente difícil. E aí você vai entender uma passagem que também está registrada em Isaías. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, ser forte. Se eu sou mais forte, eu posso transferir um pouco da minha força para alguém. E é isso que ele fala. É Isaías dizendo isso. E saber que alguém está do meu lado, me amparando, me ajudando a caminhar, isso é bênção de Deus. É bênção de Deus. Um ou outro ajudou, e ao seu companheiro disse, se forte. É o incentivo que eu preciso. Porque para nos derrubar tem muitos aí. Mas para ajudar, para erguer, nem sempre. Mas para ser aquele amigo de Neemias, você está construindo, se uma raposa bater, vai derrubar tudo. A gente tem aos montes. Acho que na nossa trajetória a gente se depare com pessoas que nos incentivam, pessoas que nos amam, querem o nosso bem. Isso é bênção de Deus. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos, cheios de pedras que machucam, serão aplanados. Olha, e nessa trajetória nós vamos nos deparar com um fenômeno que é interessantíssimo. A glória do Senhor se manifestará. Que coisa mais maravilhosa do que essa? Trazendo para os nossos dias. Nós vamos renovar a nossa esperança, sim, porque a glória do Senhor se manifestará. Tentamos fazer um paralelo aqui com essa passagem de Isaías, que é muito rica. E a gente não caminhou por todos os versos, a gente fez uma interpretação aqui muito livre, e teria muito mais para a gente falar. Mas é hora sim de nós renovarmos a nossa esperança. Por quê? Em primeiro lugar, o nosso pecado foi perdoado, é o que diz o texto. Consolai o meu povo, bradai em alta voz, essa palavra de incentivo, porque o tempo da sua escravidão, do seu trabalho, da sua milícia encerrou, perdoados foram os seus pecados. Então isso é uma coisa que a gente pode dizer. Apesar dos meus erros, que são muitos, o Senhor me perdoou e eu tenho consciência disso. Então, ponto pacífico. Outra coisa, a minha jornada final não é aqui, então esse local não é para eu me sentir em casa. Mas quando houver manifestação da glória de Deus, é para me abençoar nesse trajeto. Nós vencemos um trajeto muito difícil em 2020. Eu não sei que trajeto nós vamos ter que enfrentar em 2021. Não sei mesmo. Às vezes, quando eu paro para pensar nisso, eu vejo que provavelmente serão tempos semelhantes
ou um pouquinho mais complicados do que 2021. A tendência é essa. Mas eu não tenho dúvida que, da mesma forma que a bênção do Senhor me atingiu e a gente venceu 2020, a bênção do Senhor também nos atingirá em 2021, que é o que ele fala. A glória do Senhor se manifestará. E Deus atuando como pastor que vai apacentar o seu rebanho, vai cuidar, será uma realidade. Será uma realidade. Se for preciso, os grandes desníveis da nossa vida, Deus vai nivelar. Se for necessário, Ele vai dizer: Monte, diminua um pouco aí. Ele vai sim nos abençoar. É por isso que eu gostaria de concluir dizendo que é hora de nós renovarmos a nossa esperança. E quando nós iniciamos o nosso culto, nós falamos de 3 elementos: a fé, a esperança e o amor. O amor nos acompanha, como nós dissemos, quando nós deixarmos aqui, porque é a essência de Deus. Mas esperança é para quem ainda está nessa trajetória. E nós, como igreja militante, ainda estamos nessa trajetória. E é por isso que nós precisamos de esperança. E por que precisamos de esperança? Qual é o antônimo de esperança? Desespero. O que é uma pessoa desesperada? É uma pessoa sem rumo? É uma pessoa perdida? É uma pessoa que não sabe o que vai ocorrer. E o que é uma pessoa com esperança? É totalmente o contrário do que nós falamos. Por isso é hora de nós renovarmos a nossa esperança. Os tempos que temos pela frente requerem isso. E é importante que a gente renove a nossa esperança. Não em nós mesmos, não no homem, não no sistema, não é nisso. Mas é renovar a nossa esperança no Senhor. Porque Ele pode fazer com que homens, sistemas e outras situações sejam completamente transformados. Só Ele. Só Ele. Por isso, 2021 seja um ano de renovação da nossa esperança. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos dê isso, para ficarmos livres do desespero. Que Deus assim nos abençoe. E eu quero convidá-lo, 368, hino de despedida, louvarmos ao Senhor. Se você puder, coloque-se de pé e vamos adorar ao Senhor cantando: Deus nos guarde pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus. Ó, que Deus nos guarde em sua luz. Adoremos ao Senhor. Senhor.
pede no Senhor com a tua bênção, com a tua graça, que tenhamos, Senhor, a nossa esperança renovada. E obrigado, Senhor, por tudo que tens feito e realizado em nossas vidas. Assim nós oramos e fazemos na mediação de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, sempre fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que a misericórdia, a paz, o amor sejam multiplicados. Que a graça eterna, maravilhosa de Cristo Jesus, ela repouse sobre nós e alcance o povo de Deus espalhado na superfície da terra, agora e para todo sempre. Amém.